Bom, tá aí o Arthur aqui, a gente vai apresentar o projeto, né, de engenharia de software aqui. Sistema de gerenciamento de clínica médica, né, a gente vai estar demonstrando um documento de análise e projeto. A equipe é composta pelo Alan Pedro, né, nosso líder basicamente aí, o Arthur, que está aqui nesse vídeo, eu e o Pedro Daniel. Essa daqui vai ser a primeira entrega, agora para daqui a pouco, né? Exatamente, daqui E a pouco tá um pouco acima da hora. isso. Aí o Arthur ele vai falar, começar com a introdução do produto. Vou começar aqui com a descrição do produto, né. É um sistema de gerenciamento de clínica médica, né, vai ser uma aplicação web voltada para uma automação das operações administrativas de uma clínica, né, que pode ser de pequeno ou médio porte. E o sistema ele vai centralizar o cadastro de médicos e pacientes, o agendamento dessas consultas desses pacientes com esses médicos e o controle de acesso dos usuários, né. Vai substituir os processos manuais e vai reduzir os erros operacionais possíveis que podem acontecer nesse tipo de serviço, né. E o escopo dessa primeira entrega vai compreender o cadastro, a listagem de médicos, com a especialidade específica, olha só, deles, né. O cadastro, a listagem de pacientes, o agendamento das consultas, as validações de negócio e autenticação de usuários do sistema, né. E aqui eu vou passando para o capítulo do processo de desenvolvimento, né, a gente adotou a metodologia Scrum, né, que vai ser organizado em sprints de 2 semanas, com artefatos simplificados, né, e adequados ao porte acadêmico, né. A gente vai fazer product backlog, né, que vai ser a lista priorizada de funcionalidades. O sprint backlog, que vai ser o que a gente vai fazer nas sprints. O daily scrum, que é um alinhamento diário rápido ali por 15 minutos, de padrão do Scrum, né, da metodologia Scrum. O sprint review e a retrospectiva ao final de cada sprint. Bem, e a equipe ela é autogerenciável, né, não tem papéis fixos, porque, por exemplo, a gente tem o Product Owner, né, que é o dono do projeto, e o Scrum Master, só que eles também vão ser desenvolvedores, tá ligado? Todo mundo vai fazer um pouco de tudo ao mesmo tempo, tá ligado? Claro que vai ter as suas próprias priorizações e responsabilidades próprias, né, mas meio que todo mundo é dev também ao mesmo tempo. E isso aqui é mostrado até no próximo capítulo, né, na descrição dos stakeholders, né, tem o Alan, que aqui está como um papel de desenvolvedor, né, que tem as responsabilidades do desenvolvimento do back-end, da API REST, do Spring Boot, enfim. Aqui tem eu, que estou como desenvolvedor e como PO também responsável pela modelagem do banco de dados. O Nico, que está como desenvolvedor, tá como responsabilidade o front-end, né, as integrações com a API, enfim. Tem o Pedro, que está como Scrum Master, além de também estar como desenvolvedor. Note que está todo mundo aqui como desenvolvedor também, né, ele está responsável pela levantamento e documentação de requisitos, né, e a elaboração dos artefatos desse projeto. E a gente também criou um cliente fictício aqui, né, que, bem, a clínica, que é o cliente, ela se denomina, né, Instituto Barbarossa e Associados, IBA, né, que, bem, é uma clínica médica de médio porte que atende, né, nas especialidades de oncologia, dermatologia, pediatria, anes ane fala aí, por favor, amigo. Anestesiologia, são várias especialidades Obrigado. no geral. Várias especialidades no geral. Podem não ser só isso, pode ter, por exemplo, cardiologia, enfim. Eh, e atualmente opera com agendamentos em papel e planilhas, enfrentando problemas de conflito de horários, perda de dados e dificuldade de consultas ao histórico de pacientes, né. E o representante do cliente é a diretora administrativa, que também é um cargo fictício. Aqui a gente já vai para os perfis de usuário e as personas, a gente criou 3 perfis de usuários, né. O primeiro vai ser uma recepcionista, né, eu não vou me estender muito nisso por conta do tempo, né, porque ainda tem um Nico para apresentar a parte dele. Tem o perfil 2 que é o médico, né, e o perfil 3 que é o administrador da clínica. Enfim, dando uma pincelada rápida nas funções, né, a recepcionista ela vai cadastrar pacientes, vai organizar a agenda médica do dia a dia, o médico, né, ele vai visualizar as consultas que estão marcadas, né, com ele, esse tipo de coisa.
E o administrador da clínica vai poder cadastrar médicos, visualizar o fluxo, né, dessas consultas para poder ter um vai monitorar esse volume dos atendimentos, enfim. Aqui É, eu já vou direto para as personas. e Hum, como está muito comum hoje em dia dashboards, etc., observatórios de dados, é muito bom para a questão administrativa e é o que a gente planeja implementar, né? Não seria só um fluxo normal de atendimento médico-paciente, mas também poder ter o administrador observando todas essas etapas para entender como melhorar seus ganhos, etc. perfeito, perfeito. Bem, passando agora para as personas, a gente criou personas obviamente fictícias, apesar desses nomes poderem ser familiares, essas pessoas não existem, né? É apenas uma exemplificação para ajudar na criação da interface, né? Temos aqui a Virgínia Fonseca, que é a recepcionista, ela tem 31 anos, enfim, não vamos estender muito. Tem a persona B, que é o Davi Brito, que é um médico cardiologista. E temos uma persona C, que é a Merila Strip, que ela é gerente administrativa. Bem, essas são as personas. Enfim, agora falando dos requisitos, né? A gente separou os requisitos funcionais e não funcionais. Eu não vou me repetir muito aqui, até porque a maior parte dos requisitos são relacionados à CRUD, pois é um sistema de gerenciamento. O sistema de gerenciamento costuma ter simplesmente funções de criação, deleção, leitura e atualização, né? Então, cadastro de médico, listagem de médico, claramente sempre relevando CRM e características específicas de uma clínica, né? Com relação à listagem, atualizações, exclusões lógicas, por exemplo, nessa parte de exclusão. A gente não realizaria uma exclusão real do médico, né? Não seria exclusão persistente, mas sim exclusão lógica. E o paciente, por exemplo, como dá para ver depois, a gente planeja não excluir ele, até porque todo paciente é um possível retorno, né? Então não faz sentido excluir ele. A detalhamento de médico, novamente uma listagem. A dashboard estatística, por exemplo, é uma das coisas que são mais únicas entre esses requisitos, como eu já tinha pontuado antes, exatamente para que o administrador possa gerenciar melhor as consultas e as pessoas que estão entrando e também saber melhor o fluxo, né? Qual especialidade está sendo mais procurada, o que tá entrando mais, o que está saindo mais, etc. Vai facilitar muito para o lado do administrador. Cadastro de paciente, novamente, ó, como eu disse, retornando para o CRUD. Mesma coisa com relação ao paciente, etc. Detalhamento do paciente, agendamento de consulta, validação do horário de funcionamento, validação de conflito de agendamento e validação de consulta duplicada, tal como a validação de médico e paciente ativo, são outras coisas únicas à parte desse CRUD, né? Que é para poder saber exatamente e não ter esse conflito de horários, como é mencionado anteriormente. O Arthur ele não conseguiu mencionar por conta do tempo curto, mas essa clínica ela tem muito conflito de horários. Esse é o grande problema delas. Por estar trabalhando com várias tabelas Excel diferentes, elas terminam tendo vários conflitos de horários. Então, esse sistema ele visa exatamente tentar contra, ir contra esse preceito, né, de que normalmente há conflito de horários, conflito de agendamento e, claramente, consulta duplicada, né? A autenticação de usuário vai ser realizada através de AWT, né? E haverá a proteção dos endpoints, onde todos os endpoints, por terem informações sensíveis de usuários, vão estar sendo protegidos através de AWT. Quanto aos requisitos não funcionais, são requisitos não funcionais mais arquiteturais, né? Então a gente estaria utilizando aí a arquitetura REST, que seguiria o REST comum, né? Get, post, put, delete, né? E status de erro comuns, 200, 201, etc, etc. Tecnologia back-end utilizaria o padrão MVC, persistência de dados através do Postgres e segurança através do hashing do bcrypt, né? Na biblioteca aí do Spring Boot. Então, também seguindo novamente aqui, como eu falei, exclusão não destrutiva. A exclusão de médico e paciente seria somente lógica. Quanto ao projeto, né, a arquitetura do projeto ela adota um cliente-servidor de 3 camadas, né, onde a gente tem front, o back-end, e com a API REST e o banco de dados, favorecendo mantenibilidade e não tendo um monolito que vai ser difícil de talvez atualizar depois.
Então, basicamente isso, não só algumas coisas mais técnicas, quanto, por exemplo, o diagrama de caso de uso, ele é bem mais técnico e eu passaria mais tempo aqui tentando explicar ele. Exatamente. Enfim, em relação aos casos de uso principais, o usuário poderia fazer login, né? Ele teria um fluxo comum de fazer login, fluxo de cadastro. Só realmente são fluxos comuns de um sistema de gerenciamento, né? Com os CRUs simples, com as especificidades de um cadastro clínico, né? O diagrama de banco de dados está aqui, não está muito bem descrito, mas como possui poucas entidades, por enquanto, né? A gente manteve dessa maneira. Product Backlog já foi definido. Ele segue o seguinte formato com relação a cada uma das identidades, das entidades, no caso, né? Com definições de prioridade, qual é sprint que ele se encontra, né? Indo da primeira até a quarta sprint até agora, e com o código próprio, enfim, com uma pequena história relacionada a ele, claramente. Então, acho que seria só isso mesmo, por enquanto, o nosso projeto. Obrigado por assistir e eu acho que é isso. Então é isso. Tchau, tchau. Valeu.